Hoje nós vamos mergulhar em águas profundas. Neste vídeo nós vamos começar a nossa interpretação sobre o Sermão da Montanha. Vamos dar continuidade à nossa pequena série sobre a interpretação do Sermão da Montanha. Começamos com o vídeo anterior, o vídeo passado, e vamos continuar com este vídeo, fazendo uma interpretação psicoteológica. O que é isso, Isaac? Uma interpretação onde nós vamos usar a psicologia e a teologia lado a lado para a gente interpretar o Sermão da Montanha. Ok? Bem, eu sou Isaac, sou psicólogo há 23 anos e você está no canal Mentes Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Alguns lembretes. Eu falei no vídeo anterior que a Bíblia é um livro todo codificado por metáforas, por parábolas. A Bíblia é um livro completamente codificado por alegorias, mitos e metáforas. Falei que a Bíblia é um livro que contém uma metodologia que nos ensina a alcançar um estado de consciência superior, estado este que Jesus chamava de reino dos céus e reino de Deus. Então, só para lembrar, né, fazer essa pequena lembrança aí que eu comentei no vídeo passado. Então, vamos aí para a nossa interpretação. Lembrando que o Sermão da Montanha é um sermão grande, um sermão muito grande. Eu vou lendo por partes, eu vou aqui lendo por pequenas partes e interpretando as partes. Gostaria muito que você, se possível, acompanhasse aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e você vai encontrar o Sermão da Montanha. Como o vídeo não está editado, não vai ter aí, né, o Sermão da Montanha para você acompanhar direto no vídeo. Então você não tem problema nenhum, você pode acompanhar com qualquer Bíblia que você tenha em sua casa, qualquer Bíblia. Talvez o que eu fale aqui, uma palavra ou outra seja diferente, mas o sentido é sempre o mesmo, ok? Então vamos para a nossa interpretação psicoteológica do Sermão da Montanha. A primeira coisa que nos chama a atenção na interpretação do Sermão da Montanha é que Mateus, o evangelista que descreveu o Sermão da Montanha, Mateus ele poderia ter ido direto para o Sermão da Montanha. Ele poderia ter, por exemplo, começado assim. E então Jesus começou a ensinar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí continua. Mateus poderia ter começado direto com as bem-aventuranças. Ele poderia ter ido direto para o Sermão da Montanha, mas Mateus faz uma pequena introdução, aparentemente insignificante, aparentemente desnecessária. Qualquer pessoa mais desatenta ia até dizer: poxa, para que essa introdução aqui? Não tem necessidade nenhuma. O evangelista poderia ter ido direto. Mas Mateus faz uma pequena introdução antes de entrar no Sermão da Montanha. Ele diz o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia. Vendo Jesus aquelas multidões, subiu a um monte e, tendo-se sentado, aproximaram-se dele os discípulos. E, abrindo então a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem, essa pequena introdução, que aparentemente é desnecessária, aparentemente sem nenhuma razão de estar aí, como eu falei, a Bíblia é um livro codificado. Cada palavra precisa ser interpretada. Cada palavra tem o seu significado. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui, interpretar cada palavra. Vendo Jesus aquelas multidões, a multidão, a massa, o nível mais baixo da consciência humana.
A multidão, a massa, o povão representa o nível mais baixo da consciência humana. O nível mental desprovido de clareza, de conhecimento, o nível mental desprovido de discernimento, o nível mais baixo da consciência humana, onde estão os nossos instintos mais primitivos, onde estão os nossos impulsos mais animalescos, é onde está o nosso animal interior. Todo indivíduo humano carrega dentro de si um animal que foi uma herança, esse animal interior é uma herança, nós herdamos dos níveis mais baixos da evolução. Todo indivíduo humano traz esse animal dentro de si, que em determinadas situações esse animal eclode, esse animal vem à tona. Alguém te dá uma fechada no trânsito e você simplesmente explode. A fechada funciona como um gatilho e aí aquele animal que estava aparentemente adormecido, naquele momento ele acorda. Alguém comete uma injustiça com você, alguém comete algo que você considera algo ruim, alguém faz algo ruim com você e imediatamente você sente aquela raiva, a agressividade vem à tona. Uma pessoa muito atraente se aproxima de você, imediatamente o instinto sexual ele começa a vir à tona. Então, o ser humano, cada indivíduo herdou, cada indivíduo tem dentro de si esse animal que foi herdado dos níveis mais primitivos, os níveis os níveis anteriores da evolução humana. Então, quando Jesus coloca aqui, quando Mateus, o evangelista, ele coloca aqui, vendo Jesus aquelas multidões. Então, multidão representa esse nível de consciência muito baixo, muito primitivo, onde determinados eventos, determinadas situações nos leva a perder o controle. Às vezes a gente perde o controle por conta da raiva, da agressividade, da violência, às vezes perde o controle por conta do instinto sexual. Quantos casos vão parar na justiça? Quantos crimes acontecem no mundo aí, ao redor do mundo, envolvendo a sexualidade, envolvendo o instinto sexual, né? Todo mundo sabe disso. Então nós carregamos esse animal dentro da gente, esse animal não foi transcendido pelo ser humano, esse animal não foi trabalhado, é raro alguém ter transcendido esse animal. Então ele fica aí adormecido dentro de você e dependendo da situação ele vem à tona. Um exemplo aqui clássico para a gente entender isso é um final de campeonato de futebol. Final de campeonato, dois grandes times estão ali jogando e no final do campeonato, ali no final do jogo, um time ganha, o outro perde. Termina o jogo, os portões se abrem e lá fora as duas torcidas se encontram cara a cara. Você liga o jornal, você já deve ter visto isso várias vezes. Brigas de torcidas. O que é isso? Terminou o jogo, as duas torcidas se encontram fora do estádio e cara a cara começa a confusão, começa a briga, começa o quebra-quebra, às vezes chega até casos de morte, a gente vê isso aí nos jornais. Então o que é isso? A multidão, a massa, o nível de consciência mais baixo do ser humano. E esse nível de consciência, ele impera no mundo. Esse nível baixo de consciência, ele deve estar aí por volta de 90% da população mundial está nesse nível de consciência. É só você olhar aí, é só você observar o mundo com olhos mais atentos. Você vai ver no esporte, como eu acabei de dar um exemplo, o futebol, os absurdos que acontecem, as brigas de torcidas, que às vezes acontece até morte, a política. Um detalhe importante quando a gente fala sobre esse nível de consciência, retratado aqui como multidões, tá na Bíblia, no Evangelho de Mateus,
A gente pensa que esse nível de consciência ele existe naquela pessoa que não tem nenhuma educação, aquela pessoa que não tem um nível superior, por exemplo. A gente pensa em pessoas muito pobres, muito simples, mas não. Esse nível de consciência não tem nada a ver com a educação, esse nível de consciência não tem nada a ver com questões socioeconômicas, esse nível de consciência tem a ver com espiritualidade. O quanto de desenvolvimento espiritual o indivíduo alcançou. Então você vai encontrar pessoas que têm um excelente nível socioeconômico, pessoas que têm um excelente nível cultural, pessoas que estão aí nos mais altos, ocupando os mais altos cargos da sociedade. Você vai ver pessoas assim, mas que do ponto de vista espiritual tem um nível de consciência baixíssimo. A política está aí para nos dar muitos exemplos. É só você acompanhar a política que você vai ver isso. Então, vendo Jesus aquelas multidões, vendo Jesus aquelas pessoas com um nível de consciência muito baixo, vendo Jesus aquelas multidões, subiu ao monte. Subiu ao monte. Quando você vê a palavra monte nos livros sagrados, seja na Bíblia, seja na Torá, seja no Alcorão, seja nos Vedas, nos Upanishads, quando você vê a palavra monte, isso significa estado de consciência elevado. Assim como multidão significa estado de consciência muito baixo, quando você vê a palavra monte, subir ao monte, isso representa um nível de consciência muitíssimo elevado. Vendo Jesus aquelas multidões, subiu ao monte. Isso aqui mostra a diferença, o abismo que existe entre a massa e Jesus Cristo. O abismo que existe entre as multidões e Jesus Cristo. A diferença no nível de consciência. Subiu ao monte. Jesus está a um nível de consciência muito, muito superior ao nível das massas. Jesus está num nível muito, muito elevado e as massas estão aqui num nível muito, muito baixo. Então existe uma distância muito grande entre Jesus e a massa, entre Jesus e as multidões. O que significa isso? Que a multidão não está pronta para compreender ensinamentos tão elevados. A multidão não está pronta, não está preparada para assimilar ensinamentos tão elevados. E aí o evangelista continua, vendo Jesus aquelas multidões, subiu ao monte, Jesus extremamente num nível muito, muito elevado. E tendo-se sentado, Jesus está a um nível muito, muito elevado com relação à multidão. E tendo-se sentado, o que significa isso? A massa, a multidão não tem como compreender Jesus. Simplesmente não há como um indivíduo com um nível de consciência muito baixo compreender uma pessoa como Jesus, um ser humano como Jesus, ou um ser divino como Jesus. Esse indivíduo aqui, a multidão, ele não tem como se elevar no mesmo nível de Jesus para assimilar os ensinamentos. Então, e tendo-se sentado, ou seja, Jesus, ele vai ter que descer ao nível da multidão para ensinar a multidão. Ele vai ter que descer ao nível da massa para que a massa consiga assimilar os seus ensinamentos. E tendo-se sentado, ou seja, Jesus desceu ao nível da massa para ensinar e ser compreendido. Isso é um fenômeno que não aconteceu apenas com Jesus, não aconteceu apenas com o cristianismo. Isso aconteceu com todos os grandes mestres, todos os grandes inspiradores de grandes religiões. A massa nunca está pronta para se elevar até o nível do mestre. A massa nunca está pronta para se elevar ao nível da verdade. Então, a verdade tem que descer ao nível da massa. Então, o que o mestre faz? Ele traz a verdade
ele traz o absoluto, ele traz a consciência absoluta, a verdade, ele traz essa verdade ao nível da massa. E isso sempre aconteceu na história, isso sempre aconteceu com todos os grandes mestres. Foi assim que surgiu o cristianismo, foi assim que surgiu o budismo, foi assim que surgiu o taoísmo, foi assim que surgiu o islamismo. O mestre traz a verdade ao nível da massa. Então a massa assimila aquilo que ela pode, aquilo que ela consegue assimilar, e aí nasce ali uma religião. Foi assim que surgiu e nasceu o cristianismo, o budismo, o taoísmo, o islamismo. Foi assim que nasceu todas as grandes religiões do mundo. O mestre trazendo a verdade para o nível da massa. Por isso que todas as religiões do mundo têm seus equívocos, têm seus problemas, porque quando você traz a verdade ao nível da massa, inevitavelmente vai acontecer problemas, vai acontecer uma interpretação mal feita, vai acontecer situações, como eu posso dizer, quando você traz a verdade ao nível da massa, é inevitável, é impossível não acontecer falsas interpretações. Por isso, todas as grandes religiões têm problemas, têm discrepâncias, têm dificuldades. Porque a verdade, ela foi de alguma forma deturpada. A verdade foi de alguma maneira distorcida. Isso é inevitável que isso aconteça. Todo mestre passou por essa dificuldade. Ele tem que trazer a verdade ao nível da massa. Vendo Jesus aquelas multidões, subiu ao monte e, tendo-se sentado, aproximaram-se dele os discípulos. Por que Mateus colocou aproximaram-se dele os discípulos? O contexto aqui está claro, ele está discursando para as pessoas, está discursando para a multidão, mas o evangelista Mateus, ele tem a necessidade de... Mateus realmente foi um evangelista muito criterioso. Aproximaram-se dele os discípulos. Por que Mateus colocou discípulos? Existem 3 tipos de buscadores espirituais. Existe aquele que é um buscador, que é um mero curioso. Existem os buscadores que são curiosos, meros curiosos. Existe o discípulo e existe aquele buscador que atingiu um nível acima do discípulo, que é o devoto. Então você tem aí buscadores, você tem discípulos e você tem devotos. Mateus colocou, aproximaram-se dele os discípulos. Dentro da multidão que ouvia Jesus Cristo, a multidão, aquela multidão que estava ali ouvindo Jesus Cristo, eu diria que 90% daquela multidão era formada de buscadores. O que significa isso? Curiosos. Pessoas que ouviram falar sobre Jesus, um milagreiro, um santo milagreiro, uma pessoa que fazia milagres, uma pessoa que tinha uma oratória fantástica, uma pessoa que trazia uma mensagem diferente. Então, muitos ali daquela multidão, 90% da multidão, eu diria que era de buscadores, curiosos. O buscador é um curioso, ele lê sobre várias coisas, ele lê sobre várias correntes religiosas. Ele é um curioso, ele acumula conhecimento, ele acumula conceitos. Um nível acima do buscador está o discípulo. Aproximaram-se dele os discípulos. Por que Mateus colocou discípulos? Porque o discípulo, ele não é mais um buscador, um mero curioso. O discípulo é alguém que já tem um determinado nível de consciência, um determinado nível de autopercepção, de autoconhecimento. O discípulo, ele sabe que não sabe. O discípulo tem consciência que, com relação à espiritualidade, ele está perdido. Ele não sabe o que é a verdade. Ele não sabe o que é a realidade. Ele tem essa consciência, ele tem essa percepção.
Ele sabe que não sabe. E por isso ele é um indivíduo já disciplinado. Né? Discípulo, ele já é um indivíduo disciplinado. Ele já é um indivíduo focado. Ele já é um indivíduo que ele ouve mais, ele escuta muito mais do que um mero buscador. E acima do discípulo, acima do discípulo está o devoto. O devoto é um indivíduo que a qualquer momento vai chegar à iluminação. É uma questão de mais dia, menos dia, ele vai ter o supremo insight. O devoto, ele já transcendeu o eu. O devoto, ele não está mais preocupado em conhecimento, ele não está mais preocupado com a própria personalidade, com a própria identidade. O discípulo está. O discípulo, ele está o tempo todo preocupado com: eu preciso alcançar a iluminação. Eu quero alcançar a iluminação. Eu preciso alcançar a iluminação. Eu preciso ser alguém melhor. Eu preciso superar minhas limitações. O discípulo está preso ao eu psicológico, à imagem psicológica. O devoto não. O devoto, ele já transcendeu o eu psicológico. O devoto, ele não está mais nem um pouco preocupado com a própria personalidade, com a própria identidade psicológica, com a própria imagem psicológica. Ele já superou isso. Ele já está em um outro momento do processo. Ele já está na entrega, ele já está na rendição. Ele está completamente rendido ao universo, a Deus, seja lá o que for, seja lá o que você queira chamar. Ele já se rendeu. É uma questão de tempo para ele ter o supremo insight, a iluminação. Então Mateus coloca: aproximaram-se dele os discípulos, aproximaram-se de Jesus aqueles que estavam mais atentos aos ensinamentos de Jesus, aqueles que estavam mais focados, aqueles que estavam mais abertos aos ensinamentos de Jesus. 22 minutos, eu nem comecei. Aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo então a sua boca, no caso Jesus, né? Jesus abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, aí entra as bem-aventuranças, abrindo então a sua boca. Mas pelo amor de Cristo, por que Mateus tem que colocar? Claro que ele vai abrir a boca para ensinar, mas ele fez questão de colocar. Eu já disse, a Bíblia é um livro codificado. A Bíblia é um livro completamente codificado. E abrindo então a sua boca, Mateus está fazendo uma referência a uma outra passagem bíblica que Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus coloca: abrindo então a sua boca, os ensinava. Então Mateus faz essa referência a essa passagem que Jesus diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Quem me acompanha aqui sabe que eu já citei isso, que está no Evangelho de João. O verdadeiro alimento não é o alimento material, não é o alimento material, o alimento comestível. O verdadeiro alimento espiritual são os ensinamentos. São os ensinamentos que saem da boca de Deus. Nesse caso aqui, Mateus está fazendo uma referência como Jesus sendo o próprio Deus, Jesus sendo Deus encarnado. Jesus aqui é o próprio Deus se manifestando na forma humana. Então Mateus traz essa referência para que você perceba que esse Jesus que está ali ensinando, que está ali abrindo a boca e ensinando, esse Jesus é o próprio Deus encarnado. E eu vou adiantar porque já são 24 minutos. E abrindo então a sua boca, os ensinava, dizendo:
os ensinava, fez questão de colocar isso, Jesus ensinava. Aquilo ali não era um debate. Aquele evento ali, o Sermão da Montanha, aquele evento que ficou registrado como o Sermão da Montanha, aquilo não era um debate, não eram pessoas debatendo, discutindo sobre temas religiosos. Aquilo ali não era uma reunião do Sinédrio, em que os fariseus se reuniam para discutir, para debater sobre alguma lei da Torá. Não, aquilo ali não era um debate. Aquilo ali era um ser superior com total autoridade, ensinando as pessoas. Ele não estava ali para ser questionado, ele não estava ali para ter seus ensinamentos, ter os ensinamentos sob algum escrutínio, não. Jesus ali, ele era autoridade, ele estava ensinando. Ali não era um debate, aquilo ali não era nenhuma discussão sobre temas religiosos. Ali era um ser com total autoridade, ensinando aqueles que estavam querendo aprender. Então, vendo Jesus aquelas multidões, subiu ao monte e, tendo-se sentado, aproximaram-se dele os discípulos e, abrindo então a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. Depois dela se segue outras. Eu pensei, na minha inocência, que hoje eu iria chegar até o final das bem-aventuranças, mas não dá. 26 minutos. No próximo vídeo, nós vamos já entrar com essa primeira bem-aventurança. São bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Uma das afirmações mais extraordinárias feitas por Jesus. Essa bem-aventurança, essa única frase, ele está se referindo ao iluminado, ao indivíduo que atingiu a iluminação. Bom, mas aí a gente vai dar continuidade no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e eu vou fazer o possível para ainda essa semana colocar o próximo vídeo aqui, postar para vocês o próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se vê em breve.